Se eu lhe fizesse a pergunta, qual é a maior invenção do homem, qual seria a sua resposta? Há muitas opções. Seria o fogo, porque nos proporciona calor, proteção e a capacidade de cozinhar nossas refeições? Ou talvez você escolhesse a roda, porque é a força motriz por trás do início do comércio, da indústria e das viagens? Embora ambas sejam escolhas excelentes, muitas vezes, quando pensamos nas maiores invenções da humanidade, tendemos a esquecer uma das mais importantes de todas, o dinheiro. Mas, ao contrário de outras grandes invenções do homem, o dinheiro é imaterial. Talvez seja por isso que não costumamos pensar nele na mesma categoria que algumas das outras grandes invenções. Coisas como fogo e roda são tangíveis, mas o dinheiro não. O dinheiro é apenas uma ideia, uma ilusão, cujo valor não existe, sendo determinado apenas pela importância que atribuímos a ele. Entretanto, o fato de o dinheiro ser uma ilusão não diminui de forma alguma sua importância. Antes de criarmos o dinheiro, éramos forçados a negociar bens e serviços diretamente, no que chamamos de sistema de troca. As pessoas trocavam mercadorias e serviços por outras mercadorias e serviços, porque não havia um valor arbitrário atribuído a esses itens. Cada negociação era determinada pelo que cada parte estava disposta a abrir mão por algo que desejava. Era como um jogo. Se eu quisesse alguns de seus vegetais para o jantar, mas só criava gado, teria que lhe dar um dos meus animais em troca de um saco de vegetais. Se eu quisesse sapatos para usar, mas só fabricava tendas, teria que lhe dar uma tenda inteira em troca de um par de sapatos. E imediatamente você já pode ver um dos principais problemas com o sistema de troca, a assimetria. Como fabricante de tendas, não haveria como eu não me sentir lesado ao ter que trocar um espaço de vida inteiro por um calçado simples. Por não haver um meio de troca padronizado, era muito difícil fazer com que duas pessoas que precisavam uma da outra chegassem a um acordo. Esperar por uma dupla coincidência, em que duas pessoas precisavam exatamente opostos ao mesmo tempo, também era muito difícil e ineficiente. E isso não era tudo. Nosso dinheiro não é apenas um meio de troca, também é considerado uma reserva de valor. Antes da invenção do dinheiro, algumas pessoas não conseguiam armazenar sua riqueza. Pense no agricultor que vende tomates e no homem que faz tendas. O homem que faz tendas pode criar uma vila inteira de móveis e trocar com qualquer pessoa que precise de um lugar para descansar durante todo o ano, e ele provavelmente lucraria com isso. Mas o agricultor que vende tomate só pode trocar quando os tomates estão na época, e, como os tomates são produtos perecíveis, não é possível mantê-los por um longo período de tempo. Existe também o problema de ter algo que apenas muito poucas pessoas querem. Atualmente, ao começar um negócio, você costuma ser orientado a encontrar um nicho, um pequeno grupo de pessoas muito interessadas no que você tem a oferecer. Antes de o dinheiro existir, esse conselho teria deixado você sem nada para negociar. As pessoas que tinham mais eram aquelas que possuíam coisas que todos queriam, como armas, peles de animais e sal. Mas, como todos sabiam que todos queriam essas coisas, começaram a comprá-las, mesmo que não precisassem delas na época, apenas para poderem trocar com elas mais tarde. Assim, o dinheiro mercadoria tornou-se uma coisa. Mas ainda havia um problema com esse meio de troca. Para que o dinheiro tenha algum valor, precisa ser escasso. Quanto mais disponível algo é, menor é seu valor implícito. Isso é economia básica. Se todos puderem colocar as mãos em algo, não pode valer muito, certo? Então, coisas como areia ou conchas que você poderia facilmente pegar em qualquer praia não eram realmente uma boa medida de valor. Como resultado, por volta do ano 770 a.C., as primeiras moedas de metal foram criadas na China. Como uma espécie de homenagem, os chineses fizeram versões em miniatura das ferramentas que eram antes consideradas como moeda. Eles fizeram as moedas circulares para que fosse fácil colocá-las no bolso e tirá-las sem machucar os dedos. Em seguida, fundiram as moedas em bronze. Isso era tudo. O dinheiro finalmente valia alguma coisa. Não dava para simplesmente ir a uma praia qualquer e pegar bronze,
Ele era escasso e tinha valor. Naquela época, o dinheiro ainda não era uma ilusão. O valor de uma moeda era determinado pelo valor do metal do qual a moeda era feita. Se você tivesse uma moeda feita de 1 grama de ouro, ela valeria 1 grama de ouro. Você podia medi-la facilmente e ver por si mesmo que era 1 grama de ouro. No entanto, reis e governantes rapidamente descobriram o poder do dinheiro. Eles perceberam que quanto mais desses pequenos metais preciosos você tinha, mais poder poderia controlar. Assim, em 600 a.C., Aliates, rei da Lídia, criou a primeira casa da moeda oficial. Ele criou as moedas usando uma mistura de prata e ouro e carimbou uma imagem na moeda para servir como denominações. Agora, as pessoas podiam facilmente determinar o valor do pedaço de metal que estavam segurando simplesmente olhando a imagem impressa. Mas os reis do mundo queriam mais dinheiro, e os metais preciosos eram muito caros. Para produzir mais dinheiro, começaram a reduzir o tamanho das moedas e misturar os metais mais caros com metais mais baratos. Logo, todas as moedas em circulação valiam menos do que o valor que a imagem impressa indicava, e assim nasceu a ilusão do dinheiro. O valor da moeda não era mais determinado pelo valor do metal, o valor da moeda agora era simplesmente o que os governantes no banco diziam que era. Assim, 1 libra esterlina britânica representava 1 libra de prata esterlina. No entanto, quando o comércio internacional se tornou uma coisa, as pessoas perceberam que as moedas de metal eram muito pesadas para serem carregadas por aí, então os reis ao redor do mundo começaram a emitir certificados para negociação de longa distância. Como esses pedaços de papel eram carimbados pelo rei, as pessoas confiavam em seu valor e acreditavam que poderiam usá-los para obter de volta o que valiam em moedas. E isso era verdade por enquanto. À medida que mais desses certificados inundavam o mercado, as pessoas precisavam de moedas cada vez menos, até que, finalmente, o papel valia o que acreditávamos que valia, mesmo que não o trocássemos mais por pedaços físicos de ouro e prata. Desde reis antigos até governos e bancos centrais modernos, o dinheiro permanece uma ilusão, uma mera representação cujo valor é determinado pela importância que as pessoas atribuem a ele. A nota de banco mais valiosa em circulação hoje é a nota de $10.000 de Singapura. Embora não seja mais produzida, este único pedaço de papel, no momento, vale $7.345 americanos e ainda é considerado como um meio legal de pagamento, então você ainda pode usá-lo para comprar coisas valiosas, como casas, carros e até mesmo metais como ouro. A própria cédula custa menos de 20 centavos para ser produzida, mas a ilusão do sistema de moeda fiduciária significa que ela é tão valiosa quanto 120 gramas de ouro. Fiduciário é a palavra elegante que usamos para descrever a ilusão moderna, é uma palavra latina que se traduz para deixe ser feito. É um decreto do governo que, no caso do dinheiro, determina qual é o seu valor e o impõe como meio legal de pagamento. A ilusão do dinheiro é algo que nunca pensamos realmente, mas assim como os reis de antigamente, os governos de hoje entendem o poder do dinheiro e, como sempre, querem mais. Eles sabem que quanto mais desses pedaços de papel você tem, mais poder você terá. Então, o que eles fazem? Bem, eles podem simplesmente criar mais pedaços de papel do nada. Se, por exemplo, o governo dos Estados Unidos quisesse $340 milhões para um jato F-22, eles podem simplesmente imprimir o dinheiro para fazer isso. Mas há um problema com isso, a inflação. A questão do dinheiro é que, primariamente, precisa ser um meio de troca para ser considerado valioso, então a quantidade de dinheiro em circulação precisa refletir a produção de bens e serviços que estão sendo produzidos. Quando mais dinheiro é impresso do que há bens e serviços, todas as outras coisas sendo iguais, os preços desses bens e serviços aumentam e o valor do dinheiro cai. É por isso que muitos economistas e até pessoas comuns, como você e eu, estão preocupados com a atual moeda de reserva global, o dólar. 2020 foi um ano terrível para o mundo inteiro. Na esteira da pandemia, a maioria das economias teve que ser fechada, os bens e serviços disponíveis na produção geral da economia foram reduzidos a meros gotejamentos, e o mundo meio que parou por um tempo.
Porque não havia tanto dinheiro circulando para manter a economia funcionando e basicamente nosso mundo desmoronando, o governo dos Estados Unidos começou a imprimir dinheiro a uma taxa mais rápida do que nunca impresso em toda a sua existência. Neste momento, 40% dos dólares americanos em circulação hoje foram impressos nos últimos 18 meses sozinhos. Isso é ultrajante. Como a produção do país não aumentou realmente tanto assim, eventualmente os preços dos bens e serviços podem começar a disparar. Você pode ver isso acontecendo no preço de commodities como a madeira, que triplicou de preço em relação a apenas um ano atrás. Se você não percebeu, alguns dos preços das coisas nos seus restaurantes favoritos estão um pouco mais altos do que estavam no ano passado. É um aumento tão pequeno, que talvez você não perceba, mas está acontecendo bem debaixo do seu nariz. Superficialmente, parece uma coisa boa que os governos tenham decidido enviar cheques de estímulo e auxílio-desemprego aos seus cidadãos, mas a realidade é uma faca de dois gumes. Claro, ajuda quem mais precisa, e isso é uma coisa boa. Estamos no ponto em que, devido à inflação em uma economia desacelerada, as pessoas realmente não conseguem encontrar os empregos certos nos momentos certos. Por exemplo, nos Estados Unidos, se você é um garçom, não é exigido por lei que você seja pago nem mesmo o salário mínimo. Alguns são literalmente pagos 2 ou 3 dólares por hora, com o restante de sua renda vindo de gorjetas. Mas com muitas restrições e regras em vigor em todo o país e menos pessoas saindo, há menos clientes. Menos clientes com menos dinheiro significa menos gorjetas. Se seus funcionários não estão ganhando dinheiro suficiente, eles vão sair, simples assim. Se o seu negócio não tem funcionários para ajudá-lo a administrá-lo, você vai à falência. É um efeito dominó. Mas o que você pode fazer quando pode ganhar mais dinheiro com seguro-desemprego e cheques de estímulo do que ganharia trabalhando? Por que procurar emprego em primeiro lugar? Você vê, o Federal Reserve dos Estados Unidos é uma maneira muito sorrateira de o governo criar essencialmente dinheiro do nada e injetá-lo na economia sem as pessoas pensarem muito sobre isso. Antes de 2020, os Estados Unidos estavam 29 trilhões de dólares endividados. É uma quantia inacreditável e inimaginável para começar. Essa dívida é obtida na forma de títulos e notas do Tesouro, que são basicamente apenas pedaços de papel que dizem que o governo pagará a você uma determinada quantia mais juros. Atualmente, um título do Tesouro dos Estados Unidos de 10 anos renderá cerca de 1,23% sobre o investimento no vencimento. Portanto, se você investir $1.000 hoje, terá ganho 12 dólares e 30 centavos até 2031. Isso já parece terrível, mas para piorar a situação, nem mesmo acompanha a inflação, que tem como meta ficar em torno de 2% ao ano, embora seja muito mais alta, mas isso é assunto para outra hora. Ao investir em notas do governo do seu próprio país, que emite a moeda que você usa todos os dias, você realmente perde poder de compra ao longo de uma década. Ele é enfraquecido a cada dia. No entanto, bancos, empresas e indivíduos ao redor do mundo compram esses títulos e notas do Tesouro, e o governo usa todo esse dinheiro da maneira que considera adequada. No entanto, quando chega a hora de o governo pagar sua dívida, todo o dinheiro que eles ganharam já foi gasto. Então, eles recompram todos os títulos e títulos do Tesouro, mas apenas das grandes instituições financeiras, e então os pagam com novo dinheiro criado do nada. Desde março de 2020, o Federal Reserve comprou mais de $1 trilhão em títulos e planeja continuar fazendo isso no futuro previsível. Com todo o novo dinheiro injetado pelo governo, os bancos agora podem conceder mais empréstimos às pessoas, ganhar mais juros e ajudar a crescer a economia. Mas isso aumenta o montante total de dinheiro em circulação, reduzindo o valor de cada dólar. Com pagamentos de estímulo e pacotes de infraestrutura de vários trilhões de dólares, faz você se perguntar por quanto tempo isso pode continuar. Novo dinheiro rouba valor do velho dinheiro. A quantidade em sua conta bancária não muda, mas por causa do novo dinheiro que o governo acabou de imprimir do nada, seu dinheiro não é mais valioso como antes. Basicamente, a cada segundo que você armazena sua riqueza em qualquer moeda fiduciária,
como o dólar dos Estados Unidos, ela está sendo desvalorizada. Você poderia olhar para o saldo de sua conta bancária e, dia após dia, poderá comprar cada vez menos coisas com o que resta. A realidade de que o dinheiro é nada mais do que uma ilusão é algo que todos nós devemos abraçar, porque somente então o caminho para a liberdade financeira se tornará claro. É tudo um jogo que nunca termina verdadeiramente. Entender que o dinheiro não tem nenhum valor intrínseco em si mesmo, mas em vez disso só herda o valor que atribuímos a ele, o impedirá de tentar acumular sua riqueza em moeda. Em vez disso, usar esse dinheiro para adquirir ativos que se valorizarão mais rápido do que a inflação é a única maneira de vencer o jogo, ou melhor, evitar a perda total. À medida que mais e mais dinheiro é impresso todos os dias, o valor de cada dólar no seu bolso continuará a diminuir, mas o valor em dólares dos ativos ao redor do mundo continuará a se valorizar. Mas é tudo uma miragem, são fumaça e espelhos. Um mercado de ações que está literalmente no modo de alta pode fazer parecer que está tudo bem, mas não está. Tudo é denominado na mesma moeda que está lentamente morrendo a cada dia. Por exemplo, se você denominasse o Dow Jones, que é apenas uma medida de desempenho de 30 grandes empresas dos Estados Unidos, em termos de ouro, em vez de dólares americanos, veria que estamos basicamente no mesmo lugar em que estávamos em 1997. São fumaça e espelhos. Mas qual é o objetivo final disso tudo? Com um fiat e um suprimento ilimitado de dinheiro, o valor de cada moeda continuará a diminuir até o fim dos tempos? A lacuna entre ricos e pobres continuará a se alargar cada vez mais? Ou finalmente vamos consertar um problema tão antigo quanto o homem e parar de colocar nosso sucesso financeiro nas mãos daqueles que o estão destruindo dia a dia? Só o tempo dirá, mas saiba que há uma saída. Comente e nos diga se gostou, seu comentário é muito importante para nós. Não esqueça de se inscrever também para sempre ficar por dentro do que rola em nosso canal.